O título da mensagem dessa noite é Entendendo as Estações de Deus. Deus tem as suas estações e nós vamos tentar entender estas estações nessa noite. Então fique atento comigo. Texto em Mateus capítulo 24, verso 32 e 33 diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as suas folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas acontecerem, saibam que ele está próximo às portas. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos por um momento, Pai. Nós queremos render graças ao Teu nome, queremos, Senhor Deus, orar nessa noite mais uma vez, pedindo, Senhor Deus, que a Tua santa palavra possa falar conosco nesta noite, transformando as nossas vidas, transformando os nossos corações. Que nós possamos receber do Senhor, Pai, aquilo que nós estamos precisando ouvir, aquilo que nós estamos precisando saber para as nossas vidas. É no santo nome de Jesus que nós oramos ao Senhor nessa noite e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Para quem não sabe, eu e minha família, nós viemos de São Luís do Maranhão, lá no Nordeste. Uhul! Quem é de São Luís aqui? Tem gente do Maranhão. Tem várias pessoas do Maranhão aqui que eu sei, né? Torcedor do Sampaio Corrêa, do Motoclube. E no Maranhão, irmãos, em São Luís principalmente, nós temos basicamente apenas duas estações do ano. É quente e muito quente, para não falar outra coisa. Porque é muito quente a cidade, né? E uma das coisas que quando nós nos mudamos para cá, nós percebemos é que aqui em Perth, as 4 estações do ano, elas são muito bem definidas, né? Você sabe exatamente quando você está no verão, quando o outono vai começar, as folhas começam a cair, depois quando chega, né, o inverno e aquele friozinho. Para a gente que vem lá do Maranhão é um friozão, porque é muito quente. E aí, depois vem a primavera, que é o mês mais bonito do ano, porque é o mês em que minha esposa nasceu, né? Em setembro é a estação do ano em que ela nasceu. Mas a primavera é o mês bonito. E aqui em Perth é bonito demais, né? As rosas ficam, as orquídeas, as tulipas. Aqui, para quem não foi, tem um parque, né? Um parque das tulipas. Vão lá, que é muito bonito. Agora ainda está acontecendo ainda, que agora está em outubro, né? Podem ir lá, que tem muitas flores, muitas tulipas, muitas orquídeas por lá. Então, nós sabemos, o interessante é que quando a gente começa a viver esse tempo de estações, a gente sabe exatamente quando as estações elas começam a mudar, né? A gente sabe quando nós estamos agora no outono, na primavera, e daqui a pouco vai chegar o verão. E daqui a pouco a gente vai começar a perceber, e já começamos a perceber que os dias eles começaram a ficar um pouco mais quentes, começaram a ficar um pouco mais estendidos. Agora 5 horas da manhã já está claro, 6 horas, 6:30 da noite ainda está claro. Aqui a gente começa a sentir já aquela brisa um pouquinho mais quente. Então a gente começa a perceber, e a gente não precisa de nenhum calendário ou a gente não precisa de nenhum instrumento para perceber isso. Por quê? Porque a gente já tem uma certa experiência vivendo nessas estações e a gente sabe que daqui a pouco vai começar o verão, o outono, a primavera e o inverno. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Com relação às coisas de Deus, é da mesma forma. Nesse texto de Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus ele nos chama a atenção para percebermos a figueira. Porque a figueira ela começa a dar sinais quando as estações do ano vão começar a mudar. Então ela começa a mostrar para a gente que algo vai acontecer. E ele estava dizendo, né, parafraseando Jesus, assim como vocês conseguem perceber quando o verão está chegando, aprendam também a discernir os tempos e as estações. E o que eu quero falar nessa noite é que nós temos que aprender, irmãos e irmãs, a discernir
os tempos e as estações que o Senhor Deus está nos colocando para nós vivermos. Nós temos que aprender a saber qual é o tempo em que o Senhor está nos colocando naquele exato momento para nós vivermos, para nós podermos passar, para nós podermos saber o que Deus quer das nossas vidas. Porque Deus trabalha exatamente da mesma forma. Ele trabalha com tempos e trabalha com estações. E uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor é que Ele não age fora do seu tempo. Quanto mais a gente vive o tempo do Senhor, quanto mais a gente busca viver esse tempo dele, mais a gente aprende dele. E quanto mais a gente se afasta desse tempo, mais as frustrações vêm, mais viver fora do tempo do Senhor nós passamos a viver. Então, nessa noite, queridos, eu queria falar dos tempos, das estações de Deus. E a primeira delas que eu quero falar está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 1, que é a estação do propósito de Deus. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso é o que Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento, escreveu. Tudo tem o seu tempo. Uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor é que Deus age no seu tempo. Deus não tem pressa. Escute isso. Deus não tem pressa. Deus tem propósito. As coisas que Deus realiza em nossas vidas, dentro do tempo dele, são coisas que são feitas dentro de um propósito do Senhor. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós não queremos viver o tempo de Deus nas nossas vidas naquele momento. Quantas vezes aqui nós já achamos que o verão estava chegando e aí a gente coloca aquela roupa, aquela camisa manga curta, né? Aquela camisa florida para os homens, né? Tem homens aqui que gostam de usar aquelas camisas floridas de verão, né? A gente coloca e aí de repente a gente sai na rua e está 10 graus. E a gente, mas ontem estava 25 e hoje está 10 graus. Quantas vezes a gente não acha que já está bom para dar um mergulho no mar, e aí a gente vai lá para Rockingham, que tem um dos mares mais bonitos de Western Austrália, e a gente se joga no mar e a água está gelada. Se bem que aqui na Austrália a água é gelada o tempo todo, em Perth, né? WA não tem jeito, pode estar no calor de 45 graus, vai estar gelado o tempo todo. Mas muitas vezes nós erramos os tempos. Nós achamos que algo vai acontecer porque nós talvez não queremos viver aquele momento ou aquele tempo em nossas vidas. E Deus nos chama a atenção que existe um tempo para tudo. Existe um momento para tudo em nossas vidas. Existe um propósito de Deus para tudo em nossas vidas. Então o Senhor nos chama e Jesus nos ensina a aprender com a figueira e aprender a saber qual é o tempo de Deus, em que estação da vida nós estamos vivendo agora que Deus nos colocou. Às vezes nós atrasamos ou adiantamos estas coisas, por quê? Porque não queremos viver esse tempo ou viver nessa estação. O problema acontece quando Deus nos coloca nessa estação, nesse tempo da nossa vida, que é um tempo para nós, por exemplo, estarmos semeando, estarmos plantando, estarmos colocando as nossas sementes, e porque talvez nós não temos a paciência para aguardar a colher, nós começamos a colher fora do tempo. E aí nós vivemos uma bênção que ainda não estava preparada para as nossas vidas, porque ao invés de estarmos aguardando a semente germinar, ao invés de estarmos plantando as nossas sementes, nós já estamos querendo colher. Os irmãos estão entendendo? Deus tem um tempo, Deus tem uma estação para cada um de nós em nossas vidas. A gente precisa entender qual estação que nós estamos agora.
para que nós possamos viver o propósito de Deus naquele momento, naquele tempo. Temos que entender que muitas coisas Deus faz não para nos mostrarmos que nós estamos vivendo aquilo porque passamos por algo. Muitas vezes a gente diz, eu estou vivendo um deserto na minha vida, ou eu estou vivendo um momento agora onde todas as coisas parecem não dar certo, eu estou vivendo agora alguma coisa que eu não planejei viver e por isso eu estou passando por muitas dificuldades. Ou como a gente costuma dizer lá no Maranhão, a gente está passando por perrengue. E às vezes a gente coloca estas situações como se fossem um momento para nós vivermos aquilo. Mas Deus quer nos falar nessa noite, meu irmão, minha irmã, que o tempo dele para nós é um tempo de propósito. É um tempo onde eu e você precisamos discernir onde que Deus quer nos colocar, onde que Deus está nos colocando. Às vezes é preciso que eu e você nós passemos por um inverno muito rigoroso nas nossas vidas. Para quê? Para que as nossas raízes sejam plantadas no mais profundo da terra. O agricultor sabe que para que a planta ela possa suportar ao calor no verão, as suas raízes têm que ser muito profundas. E essas raízes elas crescem no inverno. Deixa eu te dizer algo nessa noite, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes você e eu, nós passamos por situações onde a gente achar que não são situações de Deus para nossas vidas. Creia em uma coisa, o Senhor está trabalhando para colocar as nossas raízes no mais profundo da terra. Para que quando venha as situações ou as outras estações, nós possamos estar com as nossas raízes bem fincadas, bem fundamentadas. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, nós podemos confiar que existe um propósito de Deus. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está em uma estação difícil na sua vida, não peça para sair dela, meu irmão, minha irmã, porque vai ser antes da hora. Peça para aprender de Deus o que Ele tem para você naquela estação. Porque quando a próxima chegar, você vai saber aproveitar a próxima estação. Abacuque, capítulo 3, versos 16 e 17 diz, mesmo que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, mesmo que a safra de azeitonas falhe e não haja produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu louvarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Saiba, meu irmão, que mesmo quando nada parece estar dando certo em nossas vidas, Deus continua trabalhando. Temos que entender que nessas estações espirituais, a primavera é o tempo de florescer, o verão é o tempo de frutificar, o outono é o tempo de desprendimento das coisas e o inverno é o tempo de preparo de Deus. Em que estação nós estamos vivendo hoje? A estação que você está vivendo, saiba, existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito do Senhor para a sua vida. Existe também uma outra estação do Senhor que eu tenho aprendido com Ele, que é a estação da espera. Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8 diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estarão verdes, e ela não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O profeta Jeremias nos compara a uma árvore que é plantada junto às águas, onde as suas raízes correm para o mais profundo em direção às águas.
E ele diz mais que quando as estações vêm, as árvores sabem, a árvore sabe exatamente como ela vai passar, mas antes, ela espera, e ela espera. O agricultor, quando ele planta as suas sementes, ele não vai no dia seguinte tirar o fruto, porque ele sabe que o fruto vai demorar ainda para chegar. Existe uma estação de Deus na minha vida e na sua vida, meu querido, que é a estação da espera. É a estação aonde eu e você temos que esperar e confiar que mesmo as coisas não acontecendo da forma como nós imaginamos que elas deveriam estar acontecendo, o Senhor está trabalhando. Eu tenho aprendido com Deus que o silêncio de Deus, no silêncio de Deus, existe um barulho enorme. Quando o Senhor está quieto, Ele está trabalhando. Quando nós achamos que o Senhor não está agindo, Ele está fazendo com que as nossas sementes, as nossas raízes germinem ou deem raízes até o mais fundo da terra. Sabe, irmãos, muitas vezes, não foram poucas, a minha esposa sabe, eu falo por mim, mas nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, nós pensamos em não mais continuar aquilo que Deus tinha nos chamado a fazer, porque não estávamos vendo o resultado das coisas, ou porque nós não estávamos aguardando por um resultado e não vinha aquele resultado. Algumas vezes porque nós nos entristecemos com coisas que aconteceram. Algumas vezes porque nós não estávamos esperando no propósito de Deus para as nossas vidas. Mas algumas vezes era porque nós não queríamos mesmo esperar. E todas as vezes que nós não queríamos esperar, o Senhor nos mostrava que nós deveríamos confiar nele e aguardar nele. Porque essa era a estação que nós deveríamos viver em nossas vidas. A estação da espera. A estação de aguardar. A estação de confiar no Senhor, sabendo que Ele está agindo, sabendo que Ele está trabalhando. Assim deve ser o nosso coração, como dessas árvores, firmes. Mesmo quando o ambiente, a estação muda, o nosso coração não muda. E nós estamos firmes no Senhor. Muitas vezes na minha vida, eu quis acelerar, eu quis fazer as coisas no meu braço. E eu não aguardava, eu não esperava no Senhor. E eu acabava me frustrando porque não alcançava o que eu queria. E pior que isso, eu acabava me cansando de viver aquilo que eu estava vivendo. Com o coração cansado, com a alma cansada, pesada. E certa vez, eu orando ao Senhor, eu pedindo a Deus, que Deus tirasse isso de mim. O Senhor me trouxe uma palavra, meu irmão, minha irmã, que eu trago essa palavra comigo até hoje. Isaías capítulo 40, versos de 28 a 31 diz: será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam, que confiam no Senhor, não se cansam. As águias, elas sabem disso. As águias, elas sabem que para elas voarem mais alto, elas não têm que fazer esforço.
Elas não têm que buscar bater as asas para subir mais alto. Elas apenas esperam uma corrente de ar mais forte para levá-las até mais alto. E esperam e aguardam uma nova corrente para renovar a sua força e subir mais uma vez mais alto. Assim deve ser a minha vida e a sua vida, meu irmão. Nós temos que esperar no Senhor, esperar que Ele faça com que a gente se mova de um lugar para o outro. Porque quando nós esperamos no Senhor, nós estamos como as águas, aguardando um novo ar, uma nova corrente de ar do Senhor para nos levar mais alto. Para fazer com que os nossos voos sejam voos mais altos. Deus quer nos ensinar a fazer o mesmo, meus irmãos. A usar as estações difíceis como um tempo de espera, um tempo de renovo e um tempo de impulso para novos voos. Deus nos colocou nas asas do seu Espírito. Você quer voar mais alto com o Senhor? Busque o sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você quer alçar voos mais e mais altos com Deus? Eu tenho um sonho, meu irmão. Eu tenho um sonho de poder orar por pessoas, por mortos eles serem ressuscitados. Eu tenho um sonho de ver pessoas serem curadas, cegos voltarem a enxergar, coxos voltarem a andar. Eu quero ver o sobrenatural físico na minha vida. Mas para isso eu preciso buscar no Senhor. Eu preciso fazer com que esses voos que Deus quer nos colocar mais e mais altos, eu possa saber o tempo certo no Senhor, e aguardar nele, e buscar no Espírito Santo de Deus, voar mais alto. Deus nos chamou para dar voos altos e altos e altos. Se nós ainda não estamos voando alto, irmãos, tem alguma coisa de errado. Mas eu não estou falando de voar alto numa vida material, mas falando de voar alto com o Senhor, em uma vida de experiência com Deus. É uma vida onde você e eu possamos ser acordados de madrugada pelo Senhor. E o Senhor nos dizer: levanta, me adora. Levanta, abre a porta da rua e sai correndo por aí, me adorando. Deus faz a gente fazer maravilhas por Ele. Teve um profeta que andou nu, porque o Senhor chamou. Minha esposa está dizendo, não é para o povo andar nu. Mas se Deus mandar você fazer alguma coisa por Ele, meu irmão, faça. Mas nós temos que buscar viver esse mais de Deus em nossas vidas, experimentar viver esse mais de Deus nessa estação de espera. É exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você. É fazer com que eu e você dependamos mais e mais dEle. É fazer com que eu e você possamos aguardar no Senhor. Sábado passado, o pastor André trouxe uma palavra maravilhosa, onde mostrou Josué totalmente dependente do Senhor. A Bíblia disse, a estratégia que Deus deu para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Senhor nos chama para andarmos com Ele, mas muitas vezes Ele nos coloca em uma estação que nós temos que esperar. E nessa estação de espera é para que eu e você possamos aprender a depender mais do Senhor. Aprender a aguardar a corrente de ar do Espírito Santo passar, soprar, para que a gente possa andar e voar nessa corrente de ar do Espírito, para voos mais altos com o Senhor. E para a gente finalizar, meu irmão, existe uma estação de Deus que é chamada, eu dei esse nome, a estação do melhor
de Deus. A estação do melhor de Deus. Esta é uma estação que acontece em nossa vida, que ainda é muito melhor que a primavera, que o verão, que o outono e que o inverno. E que ela está lá ensinada em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Diz assim um texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Se eu estivesse pregando essa palavra lá na Abba Church, em Perth, eu ia ouvir um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a estação do melhor de Deus para as nossas vidas. Talvez você não saiba, mas esse texto que o apóstolo Paulo escreve é um texto que está lá no Antigo Testamento. Ele traz esse texto para escrever à igreja em Corinto e para falar para nós hoje que existe um tempo do melhor de Deus para as nossas vidas. O profeta Isaías escreve no capítulo 64, ele escreve, acho que a Carol vai colocar, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Paulo traz um paralelo e traz a revelação dessa palavra para a igreja em Corinto e para nós hoje. Aquele povo estava vivendo uma crise espiritual, uma crise social. Aquele povo estava vivendo debaixo de perseguição. Aquele povo estava vivendo embaixo de jugo de escravidão. Aquele povo estava vivendo totalmente uma vida desesperançada. E o profeta Isaías chega e diz: olha, vai chegar um tempo, vai ter um tempo em que nenhum olho ouviu, nem jamais penetrou na mente do coração, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo traz à luz das Escrituras o cumprimento dessa promessa, dessa profecia que foi declarada em Isaías, apesar de ela ter sido ali cumprida num contexto próximo. Paulo traz e amplia mais o cumprimento dessa profecia. Se colocar o versículo, 2 versículos anteriores, Carol, 1 Coríntios 2:7 diz assim: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. E o versículo 10 diz assim: mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja e para nós hoje, trazendo a revelação de que aquilo que olho nenhum viu, que aquilo que ouvido nenhum ouviu, que jamais penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem guardado para aqueles que confiam e esperam nele, é uma vida com Jesus, é uma vida dentro do Evangelho do Senhor. O ministério que estava oculto, aquilo que estava oculto no Antigo Testamento agora é trazido às claras no Novo. E o apóstolo Paulo diz: esse ministério é a revelação de Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Essa é a revelação de Jesus como um Deus pessoal para a minha vida e para a sua vida. É a revelação de Jesus como a melhor estação da minha vida e da sua vida. Jesus é o melhor de Deus para mim e para você, meu irmão. A gente pode querer buscar outras coisas, mas o melhor que Deus tem para nos dar é Jesus. Aquilo que os profetas buscaram, aquilo que o povo aguardava, foi revelado e chegou até nós. E o apóstolo Paulo diz: vivam esse tempo. Vivam essa estação. Aquilo que estava oculto foi revelado. Jesus. E para que foi revelado, meu irmão? Para que eu e você possamos viver esse tempo em nossas vidas. A melhor
O melhor tempo das nossas vidas não é quando nós viajamos para Bali. Não é quando nós voltamos e passamos 4 semanas no Brasil. O melhor tempo da nossa vida é quando nós estamos com Jesus. A melhor estação da nossa vida é quando nós aquecemos o nosso coração no verão de Jesus. É quando nós vemos as folhas caírem da árvore que está lá em cima e nós subimos juntamente com Jesus. É quando aquele frio que faz com que as nossas raízes sejam levadas até o fundo na palavra de Jesus. É quando as flores, o perfume das flores, elas não têm mais cheiro algum, porque agora nós sentimos o cheiro de Jesus, o perfume de Jesus. Se você e eu ainda não estamos vivendo esta estação das nossas vidas, meu irmão, o Senhor quer nos trazer de volta a vivermos isso com Ele, a aguardarmos o Senhor, a esperar no Senhor, a andar nos seus propósitos, mas também a viver a melhor estação de todas, que é a viver a estação com Jesus. A melhor estação das nossas vidas, ela começa quando conhecemos a Jesus. Quando Jesus entra, o inverno das nossas almas se transforma em verão. Ele dá cor ao que era cinza, dá esperança onde havia desânimo, transforma o coração frio em coração cheio de vidas. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas, as estações antigas, os tempos velhos já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida, uma nova estação, um novo tempo na minha vida e na sua vida. Para quê? Para que nós possamos experimentar o melhor de Deus. Jesus. Na estação do melhor de Deus, nós vivemos no tempo da graça. É o tempo que a culpa é trocada por perdão, o medo por paz, o vazio por propósito, o desânimo por esperança. Se você está vivendo uma vida desesperançada hoje, meu irmão, saiba que Deus quer te colocar na estação chamada o melhor de Deus. Se você veio para cá, para a Austrália, e perdeu as suas esperanças, o Senhor quer te trazer de volta essa esperança. Te dando Jesus, para você poder viver esse tempo de intimidade com Ele. Aleluia. Talvez você esteja vivendo hoje o inverno da sua alma, frio por dentro, sem direção, sem esperança. Mas Jesus está te chamando para uma nova estação, para um novo tempo. Malaquias 4 vai dizer que Ele é o sol da justiça, que dissipa toda a escuridão. Ele é o sol que aquece o meu e o seu coração. João 10,10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e tenham a vida em abundância. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.